Minha boa tarde. Além de apanhar convento, para que me publicar a bocado de como não na papia e só para esclarecer o assunto. Havia colocado a questão a Jorge Nanca. Se Jesus e Deus, havia aqui falar o Pai é maior que eu. Sabia? Será que ele tem contradição que sempre tem na Bíblia? E pá. Mas antes de tudo, nós fazemos uma Ave Maria para tudo doentes, na qualquer parte do mundo, para tudo prisioneiros, para países que estão na guerra, e para Deus também tocar a cabeça de Donald Trump, para mostrar como se eu vi história um bocadinho, e não entendi como ba César, ba Adriano, ba Cláudio, ba Vespasiano, ba Tito, tudo é grandes imperadores que a história conhece. Não repite. Donald Trump precisa de lembrar como César, Júlio Pereira, minha botar, minha irmão, Nelson da Silva, Manu Joe, Guilherme, no? João Batista, grande nome. Então não está protegido com o nome de um grande santo. Donald Trump precisa de mostrar manuais de história. Para falar Donald Trump de como César Augusto, Júlio César, Adriano, Tito, Vespasiano, Diocleciano, Tito, Alexandre Grande, Nabucodonosor, tantos imperadores, mas tantos. Pergunta de 1 milhão. Quem que está papel de ser sucessores? Volto a repetir. Mas Júlio César, até Júlio César falava como ele tem uma frase célebre que eu gosto tanto dele, que ele está falando. Antes, primeiro, numa aldeia, que segundo, em Roma. Não repite. Segundo Júlio César, antes, primeiro, numa aldeia, que segundo, em Roma. Pergunta de 1 milhão. Num dos sucessores de Júlio César, num dos sucessores de Tibério, Cláudio e tantos outros imperadores, num dos sucessores de Stalin, num dos sucessores de Hitler. Deixo essa pergunta convosco. Agora, não vira câmera para outro lado. Pedro, num dos sucessores de Pedro, alguma vez ele chegou de parar na tempo? Não. Vou pegar volta para fazer na real. Num dos sucessores de imperadores todos, ninguém colhe eles. Agora, sucessor de Pedro, está chamado Papa Leão XIV. Ou seja, de ano 69, onde Pedro matado, ano 69, a os não tem 267 sucessores, ou 266 sucessores de São Pedro. Pergunta de 1 milhão, num dos sucessores de outros imperadores. Ninguém colhe eles. Mas sucessores de Pedro estão lá. Portanto, Donald Trump, a boa e suma é págale. Esse que nós olhamos à frente. Daqui a pouco, ninguém sabe. É exatamente esse. Jesus, no momento que funda essa igreja, ele disse claro, nenhum poder prevalecerá. Nenhum. Aquilo aqui fala.
João Batista, aliás, ali o Baldenha, boa tarde. Obrigado pela presença ali. Yeah. Rogério Bandejo, rápido, nunca esqueci de bom irmão. Mamadou Sila, boa tarde. Moraes Cláudio, meu irmão, muitíssimo boa tarde. Ok? Portanto, Donald Trump, a mim que não falou, acabou a mim fica muito triste com alguns católicos, principalmente norte-americanos. Já com flor da pele, ela exalta já alguma coisa. Olha, essa que é a igreja de Cristo. Não. O que Jesus pediu? Borraça para bons inimigos. É só esse que trabalha num católico. Aliás, no momento último de fundação dessa igreja, que ele repetiu mais vezes? A paz esteja convosco. Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Eu vos dou a paz. Base da igreja católica é a paz. Nunca responder de forma exaltada, deseja morte para quem quer que seja, contra a igreja apostólica romana. Jesus prometeu. Nenhum poder prevalecerá contra ela. O problema é de como alguns gente que com sua história, pensa como alguma vez na história humana e tem religião que enfrenta, que a igreja apostólica romana enfrenta. Em Castara Papia, assim, para como amigo católico, acabou a minha palavra, vou acreditar nele, não, vai investigar. Para mostrar se tem religião que enfrenta. Que a igreja católica enfrenta na história? Impérios ao longo da história, desde o Império Romano até a osso. Discípulos de Jesus, maioritariamente tudo assassinado. Um deles que mais está dentro, que se assassinato mais dentro, não está falando é Bartolomeu. Para mim, Bartolomeu sofreu pior que qualquer um deles. Pronto, tudo, por exemplo, André crucificado de forma de cis. Bom, olha, Bartolomeu chocando muito mais, até muito mais que Pedro, apesar de Pedro também foi crucificado. Só que pedi para crucificá-lo de cabeça para baixo, para estar na mesma posição de semestre. Ok? Então, para mim, neles tudo, morte de alguém que nunca me estava na pele, e Bartolomeu. Minha gente, você vê que se uma boa olhar assim, vivo, alguém está apanhando e corta-lhe só um bocadinho para meter dedo. Porque meter assim, como se orienta a pele. Assim, vivo. E tem historiadores que fazem livros, historiadores, por exemplo, de história de tempo, especialista na impérios, tudo eles, maioritariamente, está assumido como discípulos de Jesus, sofrer muito mais que o próprio Cristo. Alguns deles. E ora que vai ver assassinato de Bartolomeu é horrível. É horrível. Tirar o pele vivo. Meu Pai do céu. Tanto Souza, boa tarde. Alexandra, boa tarde. Mani, boa tarde. Sim, João Batista, olhar. Aquilo que preocupa, minha irmã, a minha fala boa coisa. Se tem, aliás, um conselho que dá qualquer católico. Nunca na vida acabou preocupar com o futuro da igreja. Se a igreja católica não perde gente, se a igreja católica não terminar, se a igreja católica não fazer não sei das quantas, gente está tudo contra a igreja católica, minha gente, Jesus prometeu. E que tem que Jesus quer prometer. E outra coisa, que é que o mandamento está tranquilo na minha vida, sobre a matéria ali. Jesus prometeu a Pedro, nenhum poder prevalecerá contra ela. Nenhum. Todos vêm e vão. Portanto, essa parte que gente que deve preocupar que ele, nem declarar guerra, tanto Souza, boa papia, mal de igreja católica, morte, não sei o quê. Não façam isso. Esse que diz Jesus. O único que Jesus pediu na matéria ali, jude na chão raça para que alguém. Ponto. Agora, não significa, imagina, por exemplo, alguém me está matando. A boca dele defendeu a cabeça para ver como um tal de Jesus falou para a boca defender a cabeça, é falso.
É falso. Imagina ligos daqui, não também raça terço. Alguém sair ligos com a arma ou com faca para fazer mal, sem que poder fugir, não tem que definir a cabeça. Inclusive, Bíblia, Deus fala na Bíblia, se a única forma como tem para salvar o boa atenção. Sim, único, exclusivo, único, não repetir, única forma como tem para salvar a vida e de matar, tudo bem. Sim, e única forma de, boa, sim, única forma de. Kawa fala como Jorge Lang fala como a Bíblia fala e permitir o matar. Eu não disse nada disso. A mim fala, imagina, alguém entra dentro, por exemplo, na minha casa, e fica a porta, e fica na porta, não pode sair com minha família, para fugir, não pode. E tranca lá. Único, e acaba lançando gasolina com fogo lá dentro. Única fogo na bem para nós. Me pedem cansa. A única forma que tem para escapar que minha família é de foguear, que lá boca pode ter nem a mínima dúvida. Dá sua arma, o assenta, o jovem, lá dispara. Para salvar. Aí sim. E nesse sentido, agora, se pode fugir com minha família, mas ao mesmo tempo, ribambar foguear e homicídio para Deus. E homicídio. Que lá boca comete pecado mortal, sim. É contraditório, dói, mas para Deus é isso. Agora, nessa situação, aí sim. Portanto, acabou tendo nenhum tipo de ódio contra Donald Trump, tendo em conta a promessa de Jesus. Se a Igreja Católica um dia vencido, destruído, então é Jesus que não adora ele, era falso. Era falso. Aliás, a gente tenta falar qualquer alguém que tenha coragem, vasculha sua história um bocadinho, vai dizer, ai meu Deus do céu, é isso. E depois mais, Jesus avisa, e a gente diz, você como livro mais proibido, mais combatido no mundo, e que tem sua Bíblia. Bíblia é único, que está lido na todo mundo, acabou a sua palavra de Jorge, vou acreditar. Não, vai investigar. Acabou a toda pessoa falar, Jorge não disse, já está dito. Não. Vamos investigar para poder se contra Bíblia permitida na qualquer parte do mundo. E cada livro que deixá-lo livre na qualquer parte do mundo, que tem restrição. É exatamente isso. Como manda catequese de aos, resposta que nada. Ali escrever. O pai, Jorge não acabou de falar como Deus, Jesus e próprio Deus. Mas por carga d'água, o homem disse que o pai é maior que eu. Que é isso, Jorge Nang? Esse que parte e não pede tanto isso, vou estudo católico, vou estudo. Quando a jovem, vou ficar até fim. Porque não vale a pena. Não responder e também não mostrar voz. Não mostra voz que Deus me está para ver gente que constituiu como anda falar para vós desde o momento que comecei o programa, não fala vós sempre de como se bule Bíblia sem conhecimento teológico, sem Espírito Santo, minha gente, primeiro coisa como fala vós, contradição com nós lá, para bom. Isto é uma contradição autêntica. Não há é uma contradição autêntica. Bíblia, primeiro ponto, e tem uma natureza já complicada. Primeiro natureza. Bíblia que é escrevida só na um lugar, para alguém. Primeiro ponto. Bíblia é escrevida na 4 continentes, países completamente diferentes, sem comunicação. Para mostrar clareza de como é coisa divino. Se era baosa, quem podia falar, não podia pegar o WhatsApp, manda João Batista, me falar, ali não papel tal coisa. Portanto, Deus papel de que forma, ele que é autor. E papel de que forma, para diferentes lugares, e concordância é absoluta. Linguagem para cada momento, Bíblia escreveram durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, gente, só para você ter ideia, judeus, vou pegar um fim que ali usa né pedra ali, assim para poder explicar isso de outra forma melhor,
Vou para explicar, vou prestar atenção, meus irmãos. Muita atenção mesmo. Desde judeus têm a os 5.786 anos. 5.000, para eles já está contando de Eva para ali. Então, para o calendário judaico, ainda faltando por aí para Deus restaurar o mundo de novo, bem 214 anos aproximadamente. Para Deus acabar renovar a humanidade, não com a morte de Cristo. Então, 5.786 está faltando 214 anos aproximadamente para completar 6.000. Ou seja, Deus comprou o mundo nas 6 dias. Então, se o mundo yara, no início, Eva yara. Então, para Deus restaurar de novo o mundo, tem que passar mesmo tempo, comanda esse calendário a os, e 5.786 anos. Para católicos, aliás, eu preciso entrar nos detalhes, esse para a supremacia. Para muçulmanos, nós estamos na 1447 anos, para eles. Ou seja, para o mundo islâmico, ou que não vira para lá, nós estamos no século XV. Nós estamos no século XV. Para muçulmanos. Para nós, católicos, não está conta, e para o mundo, aliás, e para a boia, influência da igreja católica no mundo. Ok? Portanto, na qualquer parte do mundo, até na China, qualquer calendário gregoriano, que está contando hoje 2026. Ou seja, século 21 tem no total 26 anos de vida. Não repito, acabou de falar, Jorge não quer falar, nascimento de Jesus tem 26 anos de vida. E aquilo que não fala. Só não fala. Século 21, século 21 começa no ano 2000. Nós estamos no século 21, ano 2000. 1º de janeiro do ano 2000, século 21. Ou seja, de 2001 a 26, nós temos 26 anos de século 21. Século 21, ok? Então, no momento que o Papa decretar, não começar a contagem, porque ninguém quer saber muito bem naquele ano que Deus cria o mundo. Cada dia, não sei o que, é data de judeus e não sei o que, é confuso. Ninguém estava lá no momento que Deus não cria tudo. Ok? Como mandou acompanhar o livro de Gênesis, para boia, como a Bíblia é algo inspirado para Deus, e só para apontar, Moisés que escreveu a primeira parte da Bíblia, ele estava lá naquele momento, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Moisés lá no outro lado, e resista. Deus, quando é que isso vai acabar? Eu estou cansado e não sei o que, papapá. Isso não existe. Ou seja, isto é uma inspiração para Bíblia. Que quando a inspiração surge, e chega um momento em que os judeus começam a apontar a Deus. Mas espera aí, como é que nós não surge? De onde é que não vem? Lá que Deus inspira Moisés para escrever. Como alguns teólogos estão tentando falar como Eva e Adão é uma metáfora. Alguns estão falando aquilo, ok? Ao mesmo tempo, para alguns pontos, humanamente falando, butoja humanamente, cuidado, humanamente, butoja algumas contradições. Porque a Bíblia que foi muito explícito, mostrando vida, até vida de José, com Maria, Bíblia que foi explícito. Bíblia que papel de morte de José, por exemplo. E que papel dela, apesar de José com Moisés, para mim, e figuras mais humildes de Bíblia. Mas Bíblia que toca, Bíblia papel de fim de morte de Moisés, mas de José não. Olha, para de quê? Jorge Nangue, agora, para de quê que Deus está fazendo uma coisa dessa? Para tudo que é matéria de salvação, Deus trabalha a fundo. Que é matéria suficiente para salvação? Deus está entrando a fundo. Não, e está deixando no ar. Que é matéria a fundo de salvação? E próprio Cristo, olha, crucificado. Ali está a matéria da salvação. Aquilo aqui é necessário. Ponto final. Aqueles outros detalhes e não sei o que aquilo serve homem para ele. Se homem nasce para amar Deus e servir. E ama-se próximo, suma-se cabeça mesmo. Essa é a vocação principal de nós seres humanos, ok? Aí fica claro, é ponto. Ora bem, no que toca a alguns temas, considerações,
a nós, não tem ali uma coisa que acontece para fazer bons exemplos. Para fazer bons exemplos. Vou dar só um segundo. Ok. Boa, além de ter ele, vou prestar atenção, ele que não começar a catequese, não fazer catequese com gestos profundos. Ok? Então, boa, além de esse água ali, boa, garrafa ali, tem pouco água. Boa, olha, tem pouco água. Vou prestar bem atenção. Esse está cheio. Esse está cheio. E que tem caldo de água aí. Ok. Ora bem. Esse, vamos fazer essa analogia ali, para poder entrar na voz dentro do miolo de que me explica. Para poder entrar na voz dentro do miolo de que me disse, para bem esclarecer voz a os. Ok? Meus irmãos, esta simboliza protestantismo. Esse. Símbolo e protestantismo. Como me fala, voz que é água, pouca água aqui dentro. Protestantismo. Esse, para bem entender, esse é uma coisa que acontece voz a os, para bem, essa semana, e a os, meu amigo de Angola, ele é protestante. E como ele é aquele livro de Dan Brown, sim, Código da Vinci, como eu aprendi lá, algumas coisas sobre a Igreja Católica, que fala como a mim, já na Portugal, eu trabalhava junto na Portugal Telecom, e fala como que a altura, coisas que eu estava comigo sobre a Igreja Católica, pensava como era propaganda. Para boi católico, então tem que papel bem de igreja católica e que é aquela música de sempre. Para mais que uma conta, isso é uma caso de Nino Vieira. Só um papel de Nino Vieira, alguma coisa bom, já está. Uma papel assim, para ver como ele papel. Sem papel sobre Muniro Conte, tá tudo bem. Passo lá, tá bom. Por aí fora. Você não entende? Ou seja, qualquer lado, me fala, Sirifu Nhamajo, eu queria candidatar com Domingos, com Sissoko, para evitar isso, que nós estamos lá, ligação, Jorge Rangue. Como eu pude apoiar um fula? Eu estava tentando na cabeça, eu vira o ponto aqui, peraí. Então, Sirifu Nhamajo, o facto de ser do fula, isso significa incompetência, tá começando a tocar logo. Tá entendendo como? Peraí, porque você não papel com tonto. Tá começando a. Pois é, tá aí. E do outro hora, que tem mister prolonga mais. Para cá diz aqui alguém com um milhar. E só para ver que ela está tentando limitar um bocadinho, para ver como tem argumento. E mais para cá, e sentir como um milhar, não sei o que. Olha, o que está entendendo como eu lidar algumas vezes com certos assuntos. Se vai para entrar a fundo, para ter esse argumento, a Laura não mais problema. Então, deixa andar assim, comanda, a gente evita, e capa mal, e como manter medo de algum debate. Só se for dia 31 de fevereiro. Ora bem, então, hoje ele Dan Brown, esse mano fala, Jorge, não, que tu tinhas razão. Hoje, se eu respeito a Igreja Católica, foi graças ao Dan Brown. Me falar ainda bem que Dan Brown é de um país protestante. Ok? Inglaterra. Ainda bem. A boa, o que ele falou da Igreja Católica, certo? Hoje lá papel deles na Lisboa, para bom, na papel assim para ver como a mim católico. Nada a ver. E a gente, a mim está defendendo catolicismo, não está defendendo verdade. E se aquela aqui Igreja Católica, que ela doa quem doer na papel. Bom, misto, isso para contar falar boss. A mim, se contra um pequeno sinal aqui, assim, basta isso aí janelinha assim pequenino, quase invisível, de como Islão e de Deus, vou poder ter certeza. Era lá que eu estaria. Eu não, para ver que, na busca de Deus, na busca verdade assim. Se dá um sinal assim, só pequenino, olha como no judaísmo, que não sei das quantas, e a gente diz, lá que nós estava. No protestantismo, basta um sinalzinho assim, é onde eu estaria. De como és e de Deus. Onde eu estaria. Para ver que quem que não busca Deus, Deus é que? Se base em verdade. Ponto final. Inventa lá o que tu quiseres. Base é a verdade. Isto é, se você tem verdade dentro, só que Jesus fala. Quem que de verdade tobe minha voz?
quinque de verdade. Esta é a minha voz. Agora, o resto, não sei. Ora bem, não vai. Para responder, quem é amigo Francisco, que se nome? Francisco. Esse protestantismo, esse e catolicismo. O que é que me se fala, vos que é? Se ele ouve crioulo, não falava não para bem assistir, esse, para ouve. Nada vos um exemplo. Protestante. Esse é ele. Bobe barulho? É muito barulho. Bobe? Esse protestantismo. É muito barulho. Ok. Agora não vai para o catolicismo. Quem custa não ouvir barulho? Para está cheio. Está cheio. Bom, olha. Está cheio. Ou seja, para ver que tem esse bom exemplo. Segundo minha colega, como é que a mim não está falando aqui que ele negou ouvir para ver como amigo católico, para ver que é ele chega à conclusão nela. Como é que a nós protestantes não está falando como a nós, igreja de Cristo? Se contra a igreja católica, teneu tudo túmulos dos 12 discípulos de Jesus. Como é que é possível? Igreja católica que está fazendo propaganda com aquilo. Igreja católica que faz Bíblia. Que comanda a igreja católica que está fazendo propaganda com isso? É exatamente o exemplo que acontece. Está aqui. Barulho aqui. Quando está vazio. Não tem nada. É isto. Quando está cheio, não precisa de gritos. Não precisa de imposição. Está aqui. Esse que é verdade. Esse. Comandante, você é dos exemplos. Esse protestantismo puro. Aliás, pode ouvir só 6 divisões. Martinho Lutero e reformador. Aceita o argumento. E pior reformador que alguma vez me conheci na minha vida. Quanto gente descobriu protestar depois dele surge. Como aquele pode ser alguém reformador que Deus envia? É falso. Para se era alguém que Deus envia para reformar, era reformar tudo. Não era a confusão que eles já teriam na CCI, ou não? E alguma papia assim, para ver como uma papia mal deles, não. Muito pelo contrário. Quem com a mão e tá jogou verdade na frente. Quem com a mão de verdade te jogou verdade na frente. Aliás, foi mesmo Cristo que falou a seus discípulos. A vós também. Vamos vai embora. Lá que Pedro respondeu. Para onde é que não vai, Senhor? Se a boca tem palavra de vida eterna. Para onde é que não vai? Essa que é verdade. Protestantismo é erro colossal. Colossal. Ele inventa 1001 desculpas. Lá dentro que não bem para. Na igreja de Cristo. Por que me dizem, Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Nenhum protestante no mundo honesto, ouça falar, não tem templo na 1400. Nenhum. Na 1400. Na 1500. Nenhum. Qualquer protestante minimamente honesto, com lei patrística e nas baracucara na parede. Certeza absoluta. Se lei patrística. Na morte dos apóstolos, para quem que sucede eles? É só isso. Não é preciso luta. Não, como mandando a voz é exemplo. Igreja católica está cheio. E depois mais, nunca na vida, bucano, que é como não tem esse barulho lá assim. Esse, com esse. Que é como mandante esse. E na seguinte, bucano já nunca na igreja católica. Na entrada, pare de sofrer. Bem-estar e papapá. Nunca bucano já. Para a igreja católica, que é uma igreja de sentimento. Não tem que sentir. Você tem que entrar dentro do templo para ouvir grandes barulhos, pastor na grita. Para Deus ouvir. Mentira. Falso. Essa é tentativa de alegrar a galera. Para alegrar a assembleia. Para via. Sabe o que o pastor fala? Na parafraseal. Pastor Anderson, que fala a mim para mim, e primeiro pastor. Nunca falei que existe pastor sério. Primeiro, pelo menos a mim ouvi bardale sair na boca. Igreja protestante e mais para alegrar, para que assustar cliente. Ponto final. Igreja católica está apresentando a pessoa, Cristo. Vou entrar, vou olhar lugar normal. Sem grandes barulhos, sem grandes gritos e não sei das quantas. Centro é Cristo. Não é aquele barulho para atenção por debaixo para que cau. Não, não, não. É muito pelo contrário. É muito pelo contrário. E cara, que sentido?
cal protestante que não pedindo debate. Coisa lá, Júnior. Cal protestante que não pedindo debate. Nunca se vê cal protestante que não pedindo debate. Qualquer protestante que me esteja em debate pode pedir. Que lanceta. Agora com muçulmanos não. Eu já tomei a decisão. Com muçulmanos nem pensar. Qualquer protestante que pedindo debate pode debater com ele sem problema. Sem problema. Mas com uma única condição. Tudo que não na papel. Tudo. Não tem que combinar primeiro. Tudo. Ou que abre boca ou tem que provar na Bíblia. É só isso. Ou que abre boca tem que estar na Bíblia. Ao contrário, fica ali a conversa. Lá logo. Não prolonga mais. Para cá perder tempo. Ou que o papel está aqui na Bíblia. É só isso. Começando Igreja de Cristo. Vamos começar por aí. Quando não há resposta para a Igreja de Cristo, dentro da Bíblia, não é porque acho, não sei o que nunca está entrando nele. Que é um debate que nunca vai entrar nele, para ver que tem saída. Um debate sem saída. Para ver, pega a Bíblia hoje, Júnior, para pega a Bíblia hoje, não começa a gritar com a Igreja de Cristo. Quem está por fazer isso? Quem está por fazer isso? Agora, comprovar, através de Bíblia, comprovar também ao longo da história, a sucessão apostólica, não tem certeza absoluta, assuma que não tem certeza da existência de Deus. Nenhum protestante é capaz de provar de como eles sucessores dos apóstolos. Nenhum. Nem Martinho Lutero, nem caso. Nem Martinho Lutero. Quanto mais Baedir Macedo e não sei das quantas. Tudo fanfarrões. Para enganar quem que nunca vai ler história. Vou ler dos 12, hoje morre. Aliás, qual denominação protestante que tem um único túmulo de um dos apóstolos? Qual deles? O último que morreu, João, não sei. Igreja Apostólica Romana. Então, é só isso. Não vai para factos. Não há cá, blá, 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 blá. Factos. Está na Bíblia, ou que não vai para patrística. Vamos para a patrística. O que diz ali? O que é que não olha de protestantismo? É isto, bolas. Ora bem, não vai para o que é que diz ali? Alguém puntang e um muçulmano. Que puntang como a falar como Jesus e Deus. O que é que manda ele fala o Pai é maior que eu? O que é que manda ele falar aquilo? Minha gente, suma que fala bom sempre, desde o princípio de diretos, sobre o tema. Profecia de Jesus passa já. Então se vê que a profecia, esse é muito vago, coisa lá, nesta manafá, e muito vago, profecia de Jesus passa já. Já está. Descobri a América. Descobri a América, viva, descobri a América. Não faz sentido. Qual profecia de Jesus que passa já? Que legal. Ou fala, profecia de Jesus passa já de Moisés, não sei das quantas, por aí fora. Para não falar um coisa, irmão. Jesus ia ontem, a hoje e para sempre. Sou alfa e ômega, princípio e o fim. Nunca se a profecia de Jesus que eu referi a ele. Jesus de Alcorão, quando está falando com essa é uma afirmação de Jorge Nank. Com toda a certeza. Jesus de Alcorão é o mesmo Jesus de Bíblia. Jesus de Alcorão é mentiroso. Mentiroso. Não existe. Nenhum cristão honesto, conhecedor de Jesus Cristo, é capaz de falar como é mesmo Jesus. É um diabo que pode falar aquilo. Só um diabo que pode falar como Jesus de Alcorão é mesmo Jesus de Bíblia. Só um tonto que pode chegar a que conclusão. Pecador minimamente adorador de verdadeiro Cristo, e não falou como é Jesus de que existe. Verdadeiro Jesus está aqui. Aqui. Fora dele é tudo fabricado. Mentira. Aqui. Se calhar de Alcorão, aí sim concordo. Aí sim concordo plenamente. Até um som antes de ontem, ok? E falando como a nós muçulmanos não acreditamos em Jesus histórico. Não falar, olha, se tem coisa que pode concordar com o yes. Jesus histórico, sim. Que lá vou confiar nele. Concordo, pela primeira vez concordo contigo. Jesus histórico, sim. Agora, Jesus, Deus verdadeiro, isto nunca. É só isso. Se aquilo aqui o mister fala Jesus histórico e pá, ok, eu aceito, é verdade. Concordo. Aquilo não pode discutir sobre que Jesus. Agora, Jesus encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem,
está fora de questão, está fora de alcance do Islã. Aliás, dia que os islâmicos com Jesus de verdade, ninguém cana ficar lá. Garanto. Ninguém cana ficar lá. A não ser seguir. Porque ele é alfa e ômega, princípio e fim. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém. Inventa o que quiser. Agora, cada quem pode fazer essa escolha, a mim não tem nada contra quem que fazer qualquer tipo de escolha. Estou nem aí. Ora bem, não entrar no coração de tema. Vou permitir beber um bocadinho e água protestante. Você não olha, boia, como é que o protestante está fazendo barulho? Ele está fazendo barulho, tio. Comandante, se você do exemplo ali. Isso é uma garanda arroz. Ora que pisaram na blanha, e que tampina, Agora, ora que leve que tem nada, e tá fica em pé, e mais visível do que qualquer outra coisa. É exatamente a mesma coisa. Igreja Católica podia fazer fama com todo tipo. A nós e único que tem túmulo dos 12. A nós e único. Mais ninguém. A nós que faz Bíblia. E não sei o que. Botou a padres, né? Padres até tem vida protestante. Para quem entrar no debate. Para via de quê? E capaz de medo ou algo do gênero. Zero. E a gente está pedindo que o Júlio na chão. Vou para YouTube, vou subscrever no canal de Padre Luiz Toro. Padre Luiz Toro. Para mim, se Deus permitir em vida, nunca me morrer sem conhecer Padre Luiz Toro. Para mim, apóstolo Paulo do século XXI e Padre Luiz Toro. Na pedimos que o Júlio na chão, vou subscrever nesse canal. Padre Luiz Toro, de Venezuela. Ok? Não vai para quem me perguntado. Para rapaz, tenta escrever. O que ele fala? Jorge Nangue, que manda agora Jesus fala? O Pai é maior que eu. Portanto, Deus está riba de tudo e pá. Jorge para engana a gente, a botar desinformar e pá, aquela música toda. Não vai para a Bíblia, primeira condição. O Pai é maior do que eu. Não vai para a Bíblia. Doutor Vaz Martins, aliás, doutor Vaz Fernandes, desculpa, já boa tarde. Aliás, ainda bem que você está ali. Não tem um caso médico, que não há bocado, já bem de trabalho, não há vídeo na TikTok, se engana, olha, amei. Aliás, antes de fazer aquilo, eu preferi pular até. Eu estou ajudando como médico. Olha, fiquei radiante. Espera um pouco para Bob, um bocadinho. Ei, nunca desliga o fone, espera aí. Epa, é fabuloso. Coisas que um gasta lá te olha. Apóstoles, las 12 tribus de Israel y las 12. ¿Sabías que Jesús murió? Minha gente, e algo, Dr. Vaz Fernandes, e algo que eu vi há cantos séculos com o conselho, nunca questionou sobre isso, mas não falou, a os, fica, olha, como é que é? Não é não tudo. Como é que é? Você como, afinal, não tem 33 os, com a idade de Cristo, 24 costelas, não sei o quê. Olha, eu ouvi isso, vai Google rápido, quantos que o ser humano tem nessa ilha aquilo? Ainda bem que o médico está ali para poder corrigir se o homem conta mentira ou não. O certo é que 24 costelas na cada ser humano e 33 qualquer coisa que está correspondendo à idade de Cristo. Mas vou disse boca. A los 33 años y tu columna, el eje de tu cuerpo, tiene 33 vértebras. No es coincidencia, los mismos años que grabaron la plenitud de su
¿Sabías que Jesús murió a los 33 años? Y tu columna, el eje de tu cuerpo, tiene 33 vértebras. No es coincidencia, los mismos años que grabaron la plenitud de su entrega quedaron grabados en tu espina. Tienes 12 costillas a cada lado, el mismo número que los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel y las 12 puertas del cielo. Tu cuerpo fue diseñado como un reflejo de lo eterno. Dios dejó su arquitectura en tus huesos. Tu cuerpo es un templo sagrado, un lugar donde el cielo habita. Tu nervio vago con forma de cruz conecta el cerebro, el corazón y los intestinos. Se activa cuando oras o cuando respiras profundo, cuando decides perdonar y en ese instante de calma en tus tormentas. Es como si Cristo viviera dentro de ti, sanando desde adentro. Jesús resucitó al tercer día y la ciencia confirma que al tercer día de ayuno tu cuerpo comienza a regenerarse. Las células viejas mueren y las nuevas nacen. Tu cuerpo se resucita a él mismo. Eso no es casualidad, es diseño divino. Tu corazón late con electricidad. Tu cerebro se ilumina cuando rezas. Tus lágrimas cambian su composición según la emoción que sientes. Tus huesos guardan memoria. Tu cuerpo adora, lo sepas o no. Fuiste creada con temor y maravilla. Eres una profecía hecha carne, piel, polvo, espíritu y divinidad. Dios no solo te formó, se talló a sí mismo en ti. No busques lejos para hallarlo. Mira hacia adentro porque siempre ha estado en ti. Y si anhelas una palabra viva o una oración que abrace, un camino para servir y traer luz donde hay sombra, camina conmigo, camina con Cristo, porque al final todo se trata de Él. Todo se trata de Jesús, amor y sentimiento. Comparte este video con al menos 3 personas y síguenos para... Minha gente, é tão saboroso descobrir uma coisa dessa, não voltar a repetir de novo. Vou ouvir com atenção, quem que me sinta bem mandar ele depois, na privada ou algo assim do gênero. Doutor Vasco Orlando, da curiosidade se contra e acrescentar algo a mais, ok? O certo é que é muita coincidência. Apesar de Bíblia falar no Bahia sempre, suma como fala voz, na Gênesis 1, 26. No fim, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, a minha lei é um médico norte-americano, não tem esse livro lá, Ciência e Fé, de que ele fala como dentro de DNA, e chama um nome assim, de avós médicos, que eu não sei o que é isso. Ele fala dentro de DNA mitocondrial está a assinatura do próprio Deus. Ou, de outra forma, ele fala como dentro de DNA mitocondrial e descobrido o seguinte, de como toda a humanidade vem de uma única mulher. Sei o quê? Eva. Confirmação de quê? Que a Bíblia plasma. Comanda, quem está com verdade cheio não faz barulho. Não faz. Não faz barulho. Bossa olha. Zero barulho. Ó. Quem que está vazio? É isso. Ora bem, não voltou a ouvir mais com atenção. No perderte ningún mensaje. ¿Sabías que Jesús murió a los 33 años? Y tu columna, el eje de tu cuerpo, tiene 33 vértebras. No es coincidencia. A tua coluna tem 33 vértebras. Idade de Cristo. Comanda orcuboia padre. Aliás, bispo e padre, papa. Boa nascer camisas, 7 túnicas. Diante, 33 botões. Para simbolizar a idade de Jesus. Que pano que está mar ali na cintura, caído ao lado, para lembrar que a todo mundo de como Jesus leva um lanche ali na costela, sangue que sai lá, e na dharma. Aquilo significa que pano vermelho botou e tem. Papa está tendo branco, mas eles está tendo ou vermelho ou mais ou menos cor de rosa. Botou e está assim. É exatamente para lembrar como Cristo furado costela, sangue na jora. E aquilo que está simbolizando. Para o Padre está encarna pessoa de Cristo na carne humana. Você não percebe? Jubé coincidência. Olha, não quero acreditar no que eu ouvi. Ok? 33. Depois mais, costelas, 12 de um lado, 12 do outro. Representação de quê? De tudo que a Bíblia tem. Ou seja, como olha a mitra de papa, bispos, bocato olha aqui dos ínfulas, para ali atrás, que dos tira que está tendo ali atrás. Aquilo significa que tudo que a igreja tem, Antigo Testamento e Novo Testamento. 12 tribos de Israel, 12 discípulos de Cristo. Está aí. Portanto, no ser humano, 12, 12, 24. Vou ouvir diretamente dela. Los mismos años que grabaron la plenitud de su entrega quedaron grabados en tu espina. Tienes 12 costillas a cada lado, el mismo número que los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel y las 12 puertas del cielo. Tu cuerpo fue diseñado como un reflejo de lo eterno. Dios
dejó su arquitectura en tus huesos. Tu cuerpo es un templo sagrado, un lugar donde el cielo habita. Tu nervio vago con forma de cruz conecta el cerebro, el corazón y los intestinos. Se activa cuando oras o cuando respiras profundo, cuando decides perdonar y en ese instante de calma en tus tormentas. Es como si Cristo viviera dentro de ti, sanando desde adentro. Jesús resucitó al tercer día y la ciencia confirma que al tercer día de ayuno tu cuerpo comienza a regenerarse. Las células viejas mueren y las nuevas nacen. Tu cuerpo se resucita a él mismo. Eso no es casualidad, es diseño divino. Tu corazón late con electricidad. Tu cerebro se ilumina cuando rezas. Tus lágrimas cambian su composición según la emoción que sientes. Tus huesos guardan memoria. Tu cuerpo adora, lo sepas o no. Fuiste creada con temor y maravilla. Eres una profecía hecha carne, piel, polvo, espíritu y divinidad. Dios no solo te formó, se talló a sí mismo en ti. No busques lejos para hallarlo. Mira hacia adentro porque siempre ha estado en ti. Y si anhelas una palabra viva o una oración que abrace, un camino para servir y traer luz donde hay sombra, camina conmigo, camina con Cristo. Muchísimas gracias, hermano. Me encantó su video. Para mí es el mejor que ha pasado hoy conmigo. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga siempre, de hoy hasta su muerte. Ai, olha, fiquei... Mas lá está. Concentração. Esse é o motivo de a boca católica que acabou bes para o como já descobri a América, descobri agora Deus. Não. Não é. Igreja católica tem fé não até na Bíblia. Não. Na pessoa de Jesus revelado aqui. Essa que fé de igreja católica. Igreja católica fica por basear 100% na Bíblia, 100% na Cristo. Ok? Nunca, nenhum milagre pode substituir fé de um católico. Boa direito, com atenção. Nenhum milagre deve substituir a pessoa de Jesus. Nem Bíblia, nem nada. Igreja católica tem 3 formas de ensinamento. Tradição apostólica, Bíblia, metido ali. Bíblia, tradição apostólica e magistério. Ok? Bíblia, tradição apostólica e magistério. Esco, igreja católica está guiando ele. É triste, igreja católica tem ele como âncora. E capa fia na Bíblia, não. E na pessoa de Jesus. Lá com 100% de fé, a adoração, tudo. Nenhum milagre ao longo da história pode substituir a pessoa de Jesus. Esse que é catolicismo. Esse que é sendo católico, ok? Bobe com atenção. Nada desse pode ser, ai meu Deus, agora eu descobri a América. Não, não é. A América já foi descoberta com Jesus, ok? Jesus é centro. Nunca nenhum milagre pode vir substituir a grandeza de Cristo na vida. Nunca. Seja bom e católico. Católico, nem Bíblia, nem nada, nem blá blá blá. Nunca está a falar com uma budinha e depois Bíblia de lado. 100% de confiança é só na pessoa de Jesus, ok? Aí fica claro. É ponto. Ora bem, ela não vai gostar para parte que te ensino para o vídeo. Ah, Jorge Nanke, Jesus fala, o pai é maior que eu. Não vai para Bíblia. O pai é maior do que eu. Eu gostava de começar ali na primeira leitura para poder mostrar a divindade de Jesus. Divindade de Jesus. Vou tomar caneta com papel, vou escrever Filipenses 2, e a pouco fazer a pergunta ali, ouvi com atenção a resposta. Filipenses 2, versículo, lá começar de 5 para baixo. Filipenses 2, versículo 5 para baixo. Tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ok? Em Cristo Jesus. 2 pontos. Ele que é de condição divina, vou sublinhar a palavra, ele para é imortal. Ele que é de condição divina,
Para poder desmistificar coisa ali. Ah, mas Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Pode ficar atenção. Mas antes desse, vou pegar falar voz rápido, Gênesis 1. Plural que está ali. Plural. O ser humano. Depois Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. A nossa imagem, a nossa semelhança. Se Deus, naquele momento, estabelece, que comandei falar, façamos. Esse não é plural. Esse capa força texto ou algo do gênero. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Nós. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. No batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É triste estar lá. Dá um outro exemplo. Minha corpo ligou-se. 3 coisas ali vital para mim. E nenhum deles é mais importante que o outro. Ok? Nenhum deles é mais importante que o outro. É carne que bom olha. Sem ele, Deus que pode pôr alma ali. Se tirar a alma, carne não cai. Também a alma que pode olhado visivelmente tem que estar dentro da carne. Espera aí. Sangue, ao mesmo tempo, se você tirar sangue, não morre. Ou não? 3 em 1. Carne, espírito, sangue. Carne, espírito. Qual desses que é mais importante um do outro? Se você tirar a alma, não cai. Se você tirar sangue, não cai. Se você tem carne, a alma que por isso entrar, nem sangue que por entrar. Em que ficamos? No fim, para bom entender mistério, Jorge Nanke canto. Isso é Jorge, e canto Jorge Nanke bossa noia. Canto Alfredo Lopes bossa noia. Canto El Marjo muito canto que bonoia. E que um só, mas dentro dele tem 3 mistérios. Cedo alma, cedo carne, cedo sangue. Sangue que vida, sangue vida. É carne ali, que tem ali. Alma pode estar na qualquer cal, só ali dentro. Você não entende? Esse que mistério, como nada tenta falar vos, não é possível entender mistério de Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito. Não dá para entender. A razão humana impede. Para ver aqui, mas como é que Deus é 3? Depois, na primeira carta de João 5, está lá que os 3 dão testemunho. Não é ler daqui a bocado, mas não vai para parte ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. E depois, tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se. O que é isso? Teologicamente falando. Esvaziou-se, tira tudo divindade. Ok? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo, ao manifestar-se, identificando como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos. Quem que merece a adoração? Para quem que está dobra os joelhos? Obrigado, Mamobapini. Obrigado. Todos se dobram os joelhos dos seres que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. No Antigo Testamento, o que é que não está tendo lá? Israel, escuta o Senhor teu Deus. Aqui está.
Você não olha, se você tomar cuidado, você não olha contradição, mas peraí, Deus lhe deu o nome acima de todos os nomes, e ao mesmo tempo para que o nome de Jesus... Peraí, Jorge Nanke, isto é uma contradição, óbvio. A partir da razão humana, a partir da razão humana, Por exemplo, um dos mistérios de nossa fé, a nós próprios, a nós seres humanos, independentemente de religião. Se alguém perguntou, vou acreditar na Deus? Sim. Vou chegar a olhar? Não. Peraí. Peraí. Mamobapine, explicando, como acabou o que está bem de cabeça? Vou acreditar na algo que nunca vou olhar na vida. Peraí. Explicando isso, como deve ser. Como mamobapine por explicar isso? Não é possível a explicação. Isso é uma alegria. De repente, ainda tem que ficar contente. Como pode explicar o quê? Quem que está explicando a alegria? Ninguém, a não ser Dodo. Quem que está explicando amor? Ninguém, a não ser Dodo. Amor é algo inexplicável. Para que tenha começado, enfim, alegria, mesma coisa. Eu vejo que o Décio Fernandes, porque um italiano, um bias por alto assim, e fala como crioulo, primeiro bem de Cabo Verde, para Guiné. Se é verdade ou não, como manda, e faz um trabalho acadêmico, como manda crioulo de Cabo Verde e muito mais próximo de português do que de Guiné. Para via de quê? Para via de distância no tempo e também presença permanente mais de Portugal na Cabo Verde do que propriamente a gente Cabo vai falar como a Jorge Nanke fala e cá amiga na fala está na cita um trabalho acadêmico, até nunca lembrar o nome de que senhora, e faz um trabalho acadêmico de que até foi para me susto, mas como é acadêmico, pronto, tem que dar crédito, até um acadêmico desmentir. Amiga historiador, portanto ele fala como crioulo bem de Cabo Verde. Primeiro, depois chega a Guiné. Se é verdade ou não, não sei. O certo é que hoje a português chega a Guiné. É coisa lá, Cabo Verde. Ninguém é castelã. Povo que chigantar lá, que manda, é um pouco. É preciso ver muito bem. Então, hoje a português chega lá, é ninguém lá. Então, isso significa que uma primeira presença e na Guiné. E se criou nasce de algum lado, probabilidade de ser na Guiné é muito grande. Para ver que se você chegar a outro lado, não é ninguém. Para com a gente e de lhe leva gente para aquele lado lá, como que criou sair de lá para ali? Não consigo entender esse cal base que ele usa para pronto, mas lá está, é uma coisa que eu não entro em detalhe, que eu não sou historiador. Ok? Você não entende? Portanto, ele que era da condição divina não se valeu, ele que era de condição divina, vou ouvir com atenção, ele que é de condição, espera, vira a câmera. Ainda bem, ok. Ainda bem que eu, pelo menos fui lá um pouco. Obrigado. Mas essa coisa, pronto, Décio, eu não dou crédito tanto nem de um lado como do outro. É preciso ler mais historiadores para posicionar para ver história recente, no século XV. É aqui perto, portanto, já há matéria para investigar. Se a minha era historiador, se calhar. Alexandra da Silva, é isso. Esse que coisa escutou, minha gente, inventa o que quiser. Alexandra, não falou, ou concorda, todo dia vai falar, Deus obrigado pelo facto de a mim católica. Fala, Deus obrigado. Fala, Deus obrigado. Igreja de Cristo na Terra, inventa o que quiserem, é Igreja Apostólica Romana. Ponto. Dá graças a Deus, a mim todo dia anda a falar, Deus obrigado pelo facto de ser o católico. Deus obrigado. Amor que tem para a igreja católica, que a os que é quem cedo, e foi graças à igreja católica, amor que tem para Deus e para Nossa Senhora, e foi graças à igreja católica, olha, não tenho palavra para medir, nunca tenho. Pode ouvir mistério, Bíblia escrevida há tantos séculos. Não podia falar, ninguém quer saber. Bem, não quer saber. Mas não vai. Ele que era de condição divina não se valeu
com Deus. Vou ver aqui lá. Ok. Não vai agora para outra carta de João. Ali. Vou prestar atenção para ver esse livro muito importante para bom entender a divindade de Cristo. Para ver de que Jesus, teologicamente explicado, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Duas naturezas, não. Ok? Agora, e dá para explicar, é duas naturezas embutido dentro um do outro, e dá para explicar? Não. É como na teologia, quando eu estava aprendendo no seminário, teologia teândrica, e está tentar aproximar mais ou menos perto do mistério. Mas não dá para explicar. Então insiste. Vou lembrar que o padre acaba de consagrar a hóstia. E catalã está ali e fala: eis o mistério da nossa fé. Aqui. O mistério da nossa fé. O mistério é o nome. É o mistério. Não dá para explicar. Boa, acha como dá para explicar Deus? Quem que pode explicar Deus? Ninguém. Pelo menos a Bíblia fala como se para escrever tudo o que passa com Jesus. Nenhuma biblioteca era capaz, ou livro, ou alguma coisa assim. Era capaz de caber lá dentro. Nem tudo está na Bíblia. Apesar de protestantes estar falando só a escritura. Só um tonto que está para pés. Só um tonto que está chegando à conclusão de como só a escritura. Nem tudo está na Bíblia. Como é que eu podia meter Deus dentro da Bíblia? Na Kuma. Mas pronto, tudo bem. Cada um usa lá. Agora, para explicar bom é ponto, vou prestar atenção na lei com calma, para a gente poder entender depois agora da resposta teológica. Essa fundamentação bíblica que nada para a gente acabar, para ver coisa de também de imagens que está assustando aqueles católicos. Acabou de fazer imagem, não sei o que é católico, está desmaia logo. Ai meu Deus do céu. Até vi o Jorge Nanke, um tal de Jorge Nanke com uma imagem. Ai meu Deus do céu, uma idolatria. Ai meu pai do céu. Glória, aleluia, descobri agora a verdade. Tonteria. Tonteria autêntica, ok? Tonteria é o nome. Não vai. Primeira carta de João 4. Primeira carta de João. Pois desse, Fernandes, é isso. É isso, é estranho. Você fala gente como vou chegar primeiro na Cabo Verde, qual era ninguém. O base está na Guiné tantos séculos. Depois o panha gente de Guiné, o leva para Cabo Verde. Com escravatura e não sei que, de que parte da África. De repente criou o bem de Cabo Verde. Olha, eu não sou historiador como acadêmico. Nunca livre refutou um trabalho só para ver a minha opinião. Não. A minha aprendi na academia de como primeiro qualquer trabalho acadêmico e tem que vir outro trabalho com base nas provas irrefutáveis, cientificamente comprovado, para refutar outro trabalho. Agora por isso aí só, Alexandre da Silva, vou não contar mentira. Ok, tudo bem, mas acha, ok. Mas acha, isso na academia, isso não existe. Alexandra da Silva, para andar o palmas. Basta esse, não está falando manga, gente. Vou ler só. Hoje, discípulos de Jesus morrem, eles tudo. Mas quem que eles ordena? É de estar no lugar. E aqueles que, por exemplo, João, esse que na legou essa carta. Hoje ele morre. Quem que ele põe mão? Suma que põe Paulo mão. De lá para diante, mas quem que fica na põe mão na outro, bona sair de São Pedro. Bucamba não são, bucamba não é. Tocuta chiga Papa Leão 14. Esse que é o problema. Protestante tem esse não. Outra pergunta de 1 milhão. Se a boa igreja de Cristo, que comanda boca ter um único túmulo dos apóstolos? Nunca fala dois, o cabelo de, pelo menos de João. Pelo menos de João. Pelo menos de João. Que comanda boca ter nele? E que a Bíblia falando como depois, ainda bem falsos profetas, falsas doutrinas. Gente, hoje Jesus tentando para o diabo. Você vê quanto biasco o diabo cita a Bíblia, melhor que Jorge Nanke. Não repite. Diabo cita a Bíblia melhor que Jorge Nanke. Gente, teologicamente falando, a igreja de Cristo tem que ter sucessão apostólica. Sem a sucessão direta dos apóstolos, é tudo menos igreja de Cristo. É tudo menos igreja de Cristo. Nada bom um exemplo.
Opa, será que... Ah, nunca disse. Pensa para manter minha passaporte ali. Infelizmente nunca tem ele. Para mostrar vos um exemplo. E que tem passaporte falso e verdadeiro. E hora que eu peguei eles assim, frente a frente, o capaz de distinguir qual que é verdadeiro e qual que é falso. É isso. Só um momento, vou lançar um momento. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, vou. Eu vou sair daqui a pouco, para ali. Sim, sim. Tá bom, até já. Amanhã não vou trabalhar. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Tá bom, até já. Tá bom, até já. Minha gente, já me deram que ligam. Já me deram, não tem que atender. Ok, você lá perceber. Passaporte falso, e que tem. Que é como uma religião falsa que por tem? Na tempo de Jesus é que temba. Que faltava na tempo de Jesus? Tudo tinha. É só isso. Portanto, minha gente, todo dia fala graças a Deus, eu sou católica. Graças a Deus, a mim católico. Permaneci na igreja de Cristo. Lá que está nela, presença real de Cristo. Ela. E única igreja que eu atravessei séculos tudo, tele. E única. Ano 33, a data atual. Mas não vai. Alexandra, muito obrigado, minha mana. Não vai. Vou ouvir com atenção. Primeira carta de João, ele morreu no ano 100. Na ilha de Patmos, na atual Grécia. Ora bem, caríssimos, primeira carta de João 4, de 1 para baixo. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Pois muitos falsos profetas apareceram no mundo. Reconhecereis que o Espírito é de Deus por isto. 2 pontos. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo, que veio em carne, poxa, pode ouvir precisão. Vou lembrar falar a voz no início de como orgulho a Bíblia, na matéria de salvação, e está sendo claro e objetivo, e às vezes até duro. Vou lembrar de que palavra? Quem que fala, quem que vem, se vem um anjo de céu, ou qualquer alguém, até um de nós, que vem anunciar algo contrário, eles vão considerar maldito. Você olha, tudo que é matéria duro de salvação, que sine qua non na latim significa, já agora, sem a assinatura não há acordo, sine qua non, ok? Ora que matéria de sine qua non, sem esse, vou poder morrer, Deus está sendo muito bruto ou muito claro e objetivo. Na matéria, por exemplo, morte de José. Ninguém fala na morte de José. Ninguém. A Bíblia não fala. É que fala morte de José. Morte de Moisés e papiado dele. De Abraão e papiado dele. Túmulo de Abraão. Até a os que comanda judeus tem túmulo de antigos patriarcas. Tudo eles. Para ver que é a origem da igreja de Deus. É só isso. Ninguém mais quer ter, ninguém coça lá entenda dele. A mim não acredita na Abraão. A mim de igreja de Abraão. Tudo muito bonitinho. O túmulo dele está onde? Está na Jerusalém. Baquim que tem ele? Judeus. É só isso. Mesma coisa na Nova Aliança. Baquim que tem o túmulo de 12 apóstolos. Só uma igreja. Igreja Apostólica Romana. Mais ninguém. Mais ninguém. Na Antigos Patriarcas. Túmulo de Rebeca. Baquim que tem ele? Judeus. Igreja Católica existia na altura? Não. Quem que tem túmulo de Lia? Judeus. Quem que tem túmulo de Abraão? Judeus. Quem que tem túmulo de Moisés? Judeus. Quem que tem túmulo de Elias? Judeus. Apesar de Elias Camori e levaram para ser, segundo a Bíblia. E quem? Jacob. Que o nome bem traduzido para Israel. E quem? É só isso. E aqui, é isso. Portanto, vou ouvir com atenção. Primeira carta de João 4, de 1 para baixo. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito,
Mas, bobia, há qualquer espírito. Não deixe fé a qualquer espírito. Qualquer sinal agora, Bíblia. Qualquer sinal. Para não dar fé a qualquer espírito. Tipo, Espírito Santo parece lá na que calcun da barraça terça. Nem calcun será gosta. E falando com a Jorge Nanki, Igreja Católica, pecar e fazer inquisição. Já agora. E dos coisas que não bem papel dele dia desse, quem que pode? Melhor livro para entender Inquisição. Esse é. Jorge Nanke fundou a igreja para a igreja católica entrar na Inquisição e cometer pecado e Papa fundou a igreja para não sei das quantas. O que a Bíblia falando? Examinai se o Espírito são de Deus. Pois muitos falsos profetas apareceram no mundo. Vou examinar qualquer espírito. Examinai. Não gente, Bíblia só bocata seguir para via de tonteria ou preguiça. E cá por acaso o padre está levando no mínimo 6 anos para ir ordenar. Ao contrário, não há hipótese. Para via essa palavra de Deus, vou poder meter gente na confusão. Se você saber. Não vai. Examinai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas apareceram no mundo. Reconhecereis que o Espírito é de Deus, reconhecereis que o Espírito é de Deus, por isto. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne mortal, todo o Espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne mortal é de Deus. É vídeo ali, por aí terminar ali. Mas não vira a câmera. Para cá falar com o Jorge não que está suma uma inventa. Espírito é de Deus, pois muitos falsos profetas apareceram no mundo, ponto. Reconhecereis que o Espírito é de Deus, por isto, 2 pontos. Todo o Espírito que confessa Jesus Cristo que veio em carne mortal é de Deus. Todo o espírito que não faz esta confissão de fé acerca de Jesus não é de Deus. Igreja Católica que falar, Jorge não que falar, para ver Jorge não que me diz salta a Igreja Católica. É isso? Não. Tudo quem que fala como é ele agora. Ligou na desmaia ou que liga é texto com a origem de Jesus. Que sei do que? Não vai? Para começar com a divindade de Jesus. Não vai? Evangelho de João, capítulo 1, de 1 para baixo. No princípio havia o verbo, e o verbo estava em Deus. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Não repete. No princípio havia o verbo estava em Deus. E o verbo era... Vira a câmera outra vez. No princípio havia o verbo. E o verbo estava em Deus. E o verbo era Deus. No fim desse, o que ele fala? No fim de tudo, 14, e o verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E o verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E o verbo fez-se homem e veio habitar conosco. Ficaram a entender? Ora bem. É Jesus Cristo que encarna, que manda e vem de forma misteriosa para ele Deus. Na barriga de Maria. Maria que podia ter pecado e era limpa. Para ela recebia morada de eterno. Como manda anjo e anuncia, se vinda na Isaías 7, versículo 14. Eis que a virgem estará grávida. E ora que o menino padeiro vai pôr o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Basta olhar a natureza do próprio Deus dentro desse. Outro exemplo.
Humanamente falado, e que? Carne, espírito, sangue. Quanto corpo que tem? Só um, Jorge Nanke. Se você... Qual de três coisas ali que tem supremacia absoluta? Nenhuma. Sangue mais importante, se tiram sangue na cai. Se tiram alma na cai. Sem que tenha carne, nada que purifica. Boa tripe. É muito complicado explicar o mistério de Deus. E nesse sentido, como manda Jesus e que tem interferência humana na barriga de Maria e por dentro. Isso sim, e por dentro. Para ver de quê? Ele é Deus. Então, no momento que ele entra, de que forma misteriosa que ele entra, se a natureza mantida intacto. Você não percebe? E continua lá intacto. Ora bem, se continua lá de forma intacto dentro desse barriga e mantém tudo divindade lá, comanda teologicamente explicado, né condição que ele vem dele. Vou lembrar de que termo que leva na Filipenses 4 ou 2 por aí. Vou lembrar? Ele que era de condição divina esvaziou-se a si mesmo, ele que era de condição divina. Então, hoje aí reduzir para condição divina, primeira pessoa sobressair. Você não percebe? Hoje é Jesus. Hoje é Jesus esvazia. Primeira pessoa de Santíssima Trindade, olhado muito mais visível, para é outro bem na condição de servo. Ele que era de condição divina, esvaziou-se a si mesmo, e bem para a condição divina, encarna, comanda espírito que confessa como Jesus bem na carne mortal, não é de Deus, segundo a Bíblia. Então, na condição de subordinação, Jesus usa a linguagem, o Pai é maior que eu. Ou seja, em resumir ao máximo, coração desse, subordinação funcional de Jesus durante a sua encarnação, não uma inferioridade de natureza divina. Aliás, João 10, versículo 30, está lá de forma cabal. Eu e o Pai somos um. Na repite. Forma que Jesus encarna na carne e bem, esvazia se condição divina e na subordinação Pai sobressai. Logo, ele na que condição que está nele que na própria. Por exemplo, outro exemplo crasso. Imagina amigo filho macho de Bafata. A os ele é patrão. A os ele é patrão. Não está papel com ele. Dinha voz para patrão. Imagina amanhã vida bem correr mal. E vira minha empregado. Logo, passa na papel como se patrão e ele está respondendo como comanda papel. No momento que o papel divindade vem na carne para baixo e papel na que condição de carne lhe base. Aliás, vou ver um dos textos de que Jesus assumiu verdadeiramente essa natureza. Verdadeiramente essa natureza. Vou ouvir com atenção. João 14, de 1 para baixo. Nessa como coração de programa ali, papialha. Primeiro, Jesus, que era de condição divina, esvazia. E bem para a condição de subordinado. E a partir de que condição que na papel dele, como a está falando, o Pai é maior que eu. Na que condição? Não na inferioridade divina. Não assim, nunca se divindade desaparece. Nunca. Está lá. Só que a natureza de Deus é inexplicável. Dentro de teologia teândrica, para entender a composição é duas coisas ali, você conhece muito bem teologia cristológica, depois teologia teândrica, que é muito mais complicado. Para buscar para entender o mistério de Deus. Não, Deus que está explicado. Quem que tenta explicar Deus é um louco. Ninguém. Deus que está explicado.
Nunca pude explicar, eu nem nunca pude imaginar. Como anda judeus, aliás, se por acaso que ele na mandamento, olha na papel com Moisés, mandamento que dá Moisés, qual que é a maior preocupação ele Deus? Pode ouvir só, se o cara tomar cuidado, você pensa como qualquer outra coisa para Deus e muito, como anda os, orgulho é tanto afastamento que a gente tem de Deus, na conversa de café, por amor de Deus, na cada desculpa por amor. Não vai para o mandamento de Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Acabou de ter outro Deus, em adiante. Segundo de cal, meu nome acabou de brincadeira. É só isso. Na 10 mandamentos, se o cara tomar cuidado, não pensa como tudo 10 mandamentos está a favor de Deus. Mentira. Só 3 que divino. 3 que divino lá. 3. Acabou de ter outro Deus em adiante. Acabou de tomar nome na brincadeira. Domingo para boi sagrado. Resto, tudo humano. Resto, tudo e tem a ver com nós. Para já, olha esse aí dele Deus e vim para o papel com o mame. Pronto, já está. Checkmate. O papel com o mame. Depois dele Deus, na 10 mandamentos, 3 que divino. Resto, tudo humano. Tem a ver com nós. Ok. Não vai. Boa ouvir com atenção. João 14, de 1 para baixo. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, como teria dito eu que vos vou preparar um lugar, e quando eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que onde eu estou, vós estejais também, e para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu-lhe: És-lhe, orcutiga é parte-lhe, na teologia cristológica, que é que tu entende? Está a tirar lugar a Deus. Bóbia, Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, peraí. Se há boi caminho, então Deus é quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por amor. Olha, que comanda judeus afastar logo de Jesus? Para ver que entendi como estava perante Deus. Ele falou com ele, Deus. Ele iguala-se cabeça com Deus. Mas vamos ver com atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Bobia. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. Acabou de esquecer de que parte, Jesus, que era de condição divina, esvazia, e bem para que condição? Então, a partir de lá, aqui na papia, quando dá bons exemplos, amigo filho de macho de bafata, a os, ele é patrão. Na papia com ele como um empregado para coisa. Exemplo, imagina a os, ele primeiro-ministro de Guiné. A minha papia com ele como primeiro-ministro. Amanhã, hora que sai, vai para o lugar de primeiro-ministro, ele papia comigo a partir de uma condição inferior a mim. Para ver bem para condição ali. Bora perceber. Mas, hora que às vezes vou poder dirigir para ele como ex-primeiro-ministro. Olha, título mantila ainda. Título mantila, ninguém quer tirar. Você vai perceber. E mais ou menos é lógica. Ok? Ora bem, não vai. Conhecerás também o meu pai. Isaú conhece. É meu pai. Lá vira na câmera para boa. Se não por mim. Ficastes a conhecer-me. Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também o meu pai. Ponto. E já o conheceis, pois estáis a vê-lo. Pois estáis a vê-lo. Pois estáis a vê-lo. E já o conheceis, pois estáis a vê-lo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Você não olha a clareza de Bíblia. Ora que matéria, assuma como fala vós. Ora que matéria vital para a salvação. Bíblia está sendo muito claro e direto. Pão, pão. Queijo, queijo. Pois estáis a vê-lo.
Filipe vai indo a fundo para poder representar-nos. Jesus, mostrar-nos Deus para nós e basta. Ouçam a resposta. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse-lhe, há tanto tempo que estou... Olhei falar, Pai, Jesus respondeu, há tanto tempo que estou convosco e não me ficastes a conhecer, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. É só isso. Quem me vê, vê o Pai. Há quanto tempo estou convosco e não me conheces? Há quanto tempo? Você não é divindade. Para coisa que alguns gente é normal. Ninguém mina lugar também mesma coisa que não pensa. Então, se contra boca conce, boca tem Espírito Santo, boca conce teologia. É óbvio que uma interpretar literal. Qualquer coisa que uma lei. Isso é um advogado. A minha coisa, só para você entender. Imagina pega livro de direito na lei. Na interpretar, probabilidade de interpretar de forma literal é muito grande. Agora, um advogado não. E não interpreta espírito de que está lá, de lei. E só se não cantar a boca, vai à escola. Vai à escola, sim. Pum, que tem a ver com diplomacia? Bujo esse cara, um cara boa riba daquela. Na boa riba daquela. É exatamente a mesma coisa. Se você põe a Bíblia sem teologia, que ser se chave de leitura, com o Espírito Santo, minha gente, você não sei com a cabeça, sei lá como. Você não percebe? É com lógica. Jesus, na papel, na condição que ele bem para ele. Comanda Pai. Para ter duas naturezas. Natureza divina, 100%. Natureza humana. Na que condição? E para assim, comanda Bento XVI, Papa Bento XVI, definir um bocadinho Santíssima Trindade de forma muito mais inteligente que alguma vez um teólogo. E fala como se eu leio a Bíblia, vou entender a presença de Deus, de Santíssima Trindade, na perfeição. Vou entender. Por quê? Se você ouve, para entender Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, lê só o Antigo Testamento, você olha a presença real de primeira pessoa de Santíssima Trindade. Depois, segunda pessoa, e bem na Cristo, que todo mundo olha. Terceira pessoa de Santíssima Trindade, Espírito Santo, que é que nós olhamos? Na Pentecostes. Comanda missa de 25 de maio e obrigatório para qualquer alguém vai para ver. Na boa leitura de que a Igreja Católica fundada, como aqui fundado, dia 25 de maio. Portanto, nós fazemos um grande programa, se Deus mantém vivo, até lá. E provavelmente não teremos novidades a partir daí. Portanto, essa é a razão pela qual Jesus está falando. O Pai é maior do que eu. Isso é nesse sentido. Acho que foi preciso. Quem quer entender e mesmo para fundamentar mais algum ponto ou algo do gênero, estou inteiramente à disposição. Vou pegar uma coisa assim, ok? Portanto, está à disposição. Quem comece falando Jorge Lange, não quer entender ponto ali, explicar direito. Não voltar a repetir. Sem problema. Vou pegar só algumas coisas. Não esqueçam. Tomem nota, guardem, lá bater com a dona Vera. Ok? Qualquer dúvida, vou pegar um jugaiago de protestantes. Yeah. Esse outro ali, em cara bebê também. Pera, aproveita, se calhar. Dona Vera às vezes também pedir algo para vir na terra que ele gosta. Yeah. Quem que tem dúvida, é só colocar. Sobre isso, como falar, acho que não foi suficiente para ver as coisas que vale a pena para desmistificar. Portanto, acabou de esquecer como Jesus vem naquela condição e tem duas naturezas. Que duas naturezas trabalhar. Bíblia diz claro de como ele que era de condição divina não se valeu quase
de que condição? Esvaziou-se. Então, no momento que toma que condição, e bem para que condição de um subordinado, e passa na papel como um subordinado. E só na que condição? E que como se divindade desaparece. Não, até porque, vou lembrar na Bíblia, quanto gente que é por dar pecados. E fala, os teus pecados estão perdoados, e os judeus têm a falar, peraí, e que só Deus que podia perdoar pecados. Que é como ele na blasfema contra Deus? Porque ele era Deus. E Bíblia também é que um livro que escrevido como um livro de competição. E que aquela Bíblia que bem como um livro de competição. E tem que falar como não queria Jorge Nanque dia 4 e pá, 5. Não. Na tudo que matéria vital de fé, Bíblia tá foi claro, conciso e compacto. Ponto. O que interessa? É aquilo que Deus cedo. Deus está bem para bem mostrar mais ou menos o caminho com toda a clareza. Caminho que não leva ao passeio. Não para que pequenos detalhes. São José e está comendo arroz. Não sei o que é Sumanos Pepel. Pepel está comendo arroz todo dia. Jorge Nangue por aí vive sem arroz. Não sei o que. Não. E que é que Deus precisa? Deus que está papel de forma assim como humano. Não. Como anda a Bíblia. Você tem que ter em conta sempre de como a Bíblia escrevido em vários lugares durante séculos. Ouçam bem, durante séculos. Bíblia bem compilado, compilação de juntar pedaço, tudo, num livro, só no ano 382. 382. Hoje a Bíblia fazendo. É coisa que botou olhar na Bíblia, versículos. Olha, versículos que botou olhar na Bíblia, versículos. Também, e foi um bispo inglês, que fácil. Bispo inglês, chamado, quem comecei a tomar nota, Stephen Langton. Para escrever, para poder, quem comecei a investigar. É coisa que botou olhar versículos na Bíblia, e também é bispo católico, que fazer para poder facilitar a leitura na altura. Para escrever esse nome para mostrar a voz. Stephen. Para ver a pronúncia, poder que sai bem. Esse aqui bispo. Ele que cria versículos. Esse é ele. Olha, ela se nome. Ok? E morre na 1228. Ok? 1228. Suma como falava vos no início. Para essa Ave Maria para tudo doentes, na termina aquele. Gosto de bater com Vera na parque. Apesar de encabalhar a raça no último terço, gosto na raça uma Ave Maria para tudo doentes. Então lembra sempre deles. Tudo doentes, tudo prisioneiros, aqueles que não passam dificuldade, que só Deus sabe. Ok? Para perder coragem. Tenha sempre fé. Minha gente, para mim, vou bem com atenção. Problema, e hora que vai ao hospital, médico falou, Jorge Nanque, a doença não pode curar. Vai lá. O pode falar, não, Jorge Nanque, afinal, problema tem, não tem problema. Agora, o que tem trabalho, o que tem cão de dormir, o que tem não sei das quantas, aquilo é que problema, por amor da santa. Aquilo lá é que problema. Problema é esse. Vou cortar a perna, já era. Nunca mais, acabou. Aquilo é que problema. Problema para mim é tudo que é que ninguém pode resolver. Esse que é o problema. Agora, dificuldade, não sei o que, nem certas doenças que o médico pode curar, aquilo é que é problema também. Não é problema. Portanto, não jubi vida e que tipo para jubi só assim. Suma que não jubi câmera agora assim, não. Vida e assim.
É tudo isto que eu vejo. Tudo é igual? Não. Como uma ficha na cabeça, não coisa que sei como esse passageiro. E também, para terminar a parte, e para falar de como na vida, se tem bem dificuldades, que às vezes não está passando na vida, que qualquer um de nós está passando. Não repete. Se na vida que tem bem dificuldade, não fala não nascer muito mais louco do que assim. Deus permite tipo de dificuldades às vezes para não bem, vou poder ter certeza absoluta. Deus, se não tem bem tipo de dificuldade que às vezes não está passando e não sei das quantas, não nascer muito mais perigoso, muito mais selvagens do que não ser. Mesmo assim que não está passando dificuldade, quanto gente, do bem a onde que vai trabalhar nele, história com um hobby, a sério. Jovem, tão pequenino, para irresponsabilidade, mata a cabeça. Para vir de carro. Para vir de carro. Mas me chama cansa, chama atenção e cansa. Vou dizer, canto biasco não estou bem exemplo. Alguma vez chegar de para? Não. Sempre jovens continuam a fazer quase mesmo erros e não sei das quantas. Agora, vira coisa ao contrário, e bom para boa bem com atenção. Se Deus permitir coisas ali, às vezes, dá para permitir, não ser louco, imagina se era ao contrário. Bom perceber. Portanto, há algum sofrimento Deus permite para no próprio bem, para poder educar-nos, para poder calmar-nos, para poder meter-nos sempre no raciocínio. Pensa antes de fazer. Você não percebe? Valde, epa, nome mais bonito que alguma vez ouvi. Yeah. Você não percebe? Portanto, que dificuldade de vida e não sei o que, acabou tendo medo deles. Nunca. Se você sentir pesado um bocadinho na qualquer que seja a dificuldade, o único remédio que está a aconselhar, jujo na chão, coração limpo, bu conta Deus. E ora que acaba conta Deus, que quando passa, com jujo na chão, ora que acaba conta Deus, lanta bu começar a cumprir parâmetro que desenhar para poder resolver que coisa. Para ver todo problema. Se chega com um caminho, também Deus te dá a oportunidade de você sair para outro caminho para resolver aquele problema. Vou bem com atenção. Se um problema chegar na vida a nós, e porque vem de algum caminho, para bom. Ora bem, e que tem que está subir, que cataria. Tal igual, se chega para um caminho, também Deus tem um caminho para você sair nele. E para sair nesse caminho, começar a que jujo na chão, e ora que acaba por jujo na chão, vou contar Deus que ele quer. Ora que bolanta, faz o seguinte, começar a criar método de sair de que coisa. Se um vício, se qualquer coisa, cria que método, vou começar a cumprir. Para ver que, por exemplo, vamos supor que, o comba coisa lá, vinho com Moisés Arthur, lá que problema, lá que estava pega, trai a mulher com outra mulher. Corta. É só isso. Corta. Já está. Deus, epa, a hoje não fazer isso. Ok, amanhã já não cana sair, não tenta cumprir meta. É só isso. Começa a sair. Agora, não, se vai conseguir apanhar, não repetir. Assim sucessivamente, hora que vim descobrir, na que eu não caí nele, não desgraça total. Portanto, evitem, ok? Para ficar claro, nada de medo de qualquer que seja problema. Nada de medo. Dá bons exemplos. Se problema entra por um caminho, isso significa que Deus preparou também um outro caminho. Está só atento aos sinais. Está só atento, para além de estar atento, e aranha com um pássaro, está só atento a sinais, para não cuidar sair, naquele momento cuidar sair. Isso é super importante. Portanto, se Deus permitir problema no mundo e permitir certas dificuldades, e para não bem. Para não bater pensa antes de não fazer. Aquilo é o objetivo principal de qualquer que seja problema. Até porque, se o Papa São Paulo II está falando com Deus nunca cana carregar o cruz que a boca pode carregar. Nunca. E às vezes, tem certos cruzes que também na nossa vida, para ver o único método
de ir salvando. Para nós experimentar aquilo, para nós sentir um bocadinho, para nós poder ganhar salvação no dia de morte. Para ver de quê? Nós salvados até para a cruz. Portanto, cruz nunca lunge ser humano. Ok? Raça, Ave Maria, antes de não terminar. Em nome de Deus, Pai, Filho e com o Espírito Santo. Amém. Ave Maria, boa de graça. Deus está com você. O vencido, mais do que tudo, menino. Jesus, filho, barriga vencido. Santa Maria, Mãe de Deus, roga para nós pecadores, goza e corre na morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, acho que não foi suficiente, não foi claro. Ali matéria, vai já. Acho que se bem tem mais uma outra pergunta pertinente, não bem mais. Ok? Sem a mínima dúvida. Não bem mais. Muito obrigado. Yeah. E acabou de esquecer, Virgem Maria, minha gente. Se puder aconselhar alguém, só puder raça terço todo dia. Isso vai contar fazer. Todo dia. Todo dia. Terço. Minha gente, paz que está tendo dentro de você. Paz, paz. Vos experimentais dia para você sentir mais ou menos o que é. O que é? Tanto barulho que não tem no mundo, não dá mais atenção a telemóvel. Experimentar essa terço. Vou fazer experiência comigo. Alguém se investe durante 12 dias, por exemplo. 12 dias, bater essa terço. Todo dia. Bater essa terço. Mas com atenção, todo dia. E depois bater de logo começar a comparação. Por exemplo, a hoje não começa. Ter um dia, 2, 3, 4, panjubi dentro de mim, como a cama está. É só isso. Como a cama está. Dentro de mim. Para o agora, antes de começar a terço todo dia, como a cama está, com a os contar a terço. Vou experimentar durante 12 dias seguidos, raça terço. Todos os dias. Raça terço. Mas com atenção. Cada palavra, oração com atenção e que? Ora com a raça, qualquer palavra que você pronuncia, pensa nele. Por exemplo, pensa nele mentalmente. Ave Maria. Lembra como anjo com o papel aquele sobre isso? Deus comandou vai falar. Ave Maria. Cheia de graça. Pensa na graça de Deus que está dentro dela. Essa forma de graça dentro do próprio mistério. Ave cheia de graça. O Senhor é convosco e pá. Assim. É só isso. Não, coisa lá, Giro, nunca muito percebi que é como este fala, mas para que eu perceba assim, no geral, cuidado, Deus tudo ele é amor, e que tem nada de vingança, não sei o que, não. Mal que está acontecendo no mundo, cuidado. Maioritariamente e tem origem não coisa. Às vezes, origem principal e certeiro, na minha opinião, origem principal e certeiro é o seguinte: no afastamento dele Deus. Para ver de quê? Ora, imagina que tomava leis como uma forma de conduta. Cada dia que nós sofre. Tudo coisa não consequências. A nós que estamos arranhando, isso não ganhamos. Na cal que está nele, mas ele ali na árvore. Sinca perto ele. Cada dia aqui na coisa. Nunca. Problema, origem de males no mundo e afastamento do ser humano de Deus. E para aquilo não tem consequência. Por exemplo, vou dar um exemplo ali. Imagina, Gido Reis, vou comprar um carro. Um Toyota, vamos supor um Toyota. Fabricante falou como em X tempo você tem que fazer manutenção, pá. Eu nunca vou fazer. Só entrar da chave, tocou andar. Um dia eu decidi como uma área Jorge lá na Luxemburgo. Na metade do caminho, na meio do nada, carro para.
E agora, Giro? E agora? Ah, peraí. Epa, fogo. Fabricante falando como em 6 tempos tem que fazer tal coisa, nunca me fazer. Pois é exatamente a mesma coisa. Dúvida só, vou dar um exemplo. A nós seres humanos, e o único ser no mundo que está resistir como não tem manual de instrução. Não nega? Como não tem manual de instrução. Eu pergunto, isso é possível? Telemóvel tem manual de instrução. Carro tem, frigorífico tem, tudo que tem. O único que nega como é que tem é ser humano. Como anda consequências? Ora bem, para não poder a culpa de Deus 100% de como ele também, que é como ele permite mal no mundo. Antes de eu falar aquilo, isso, por exemplo, de meu acabalde, imagina a boca do filho. Tudo hora toma o filho atenção. Filho, acabou fazer isso, acabou fazer aquilo, tá. Nunca eu viu. Um dia, consequências, bem. Culpado em de meu aga? Não. Culpado de que ela? Vamos supor, essa semana ali com 5 coisas. Outra semana, a mesma coisa. Apesar de meu aga dar papia sempre. Acabou fazer, acabou. Ele culpado? Não. É exatamente a mesma coisa nós com Deus. E às vezes, Deus está permitindo certas coisas na nossa vida para no bem, para poder ativar nosso cérebro, para poder lembrar como ele existe, para ver orco surdo para Deus, que qualquer forma que às vezes, vou ficar atenção, às vezes está usa e está permitindo para alguma coisa acontecer. Nada bom um exemplo. Como é que conhece Luiz Cabral? Como é que a Jorge não conhece Luiz Cabral? E foi através de Miguel e Mário Soares. Minha gente, que ele contam de susto que ele apanha. Como mandei e também missa, até dia que ele morre. E sabia de acidente desse filho na Angola, com o avião. Avião cai, filho que morre, e fala, e fala, Jorge Nanque, a partir, a minha marido ia teu, até morte. A mim não. A mim não. Através de Miguel e Mário Soares, não consigo Luiz Cabral. Bora perceber. E falam a partir de que sinal com o olhar de Deus, para falar Deus obrigado, não começa a missa. Pode ouvir só, Miguel e Mário Soares, só não desgraça de que tamanho que lembra como Deus existe. Estão a entender? Tirei exemplo ali para qualquer amigo, graças a Deus, que chamam a atenção para a igreja católica. Primeiro foi comportamento de padres. Escola que fazia na Tula, que roupa de franciscano, de São Francisco de Assis, que lhe ajudam. Graças a Deus, que vem de uma tribulação por aí fora. Portanto, Deus, na matéria, ele está permitindo algumas coisas de forma ali, para poder acordar ou ativar no nosso cérebro, ou para poder pôr em contato com ele, para não procurar, mais ou menos. Ora bem, para terminar a parte, se o mestre critica Deus 100%, sendo 100% fiel a ele. Só isso. Por exemplo, quando imagina, o filho nega o meu, o papel, o cansa, o dá exemplo, o cansa. E chega um dia, alguma coisa, olha, falei, é culpado. Não. Isso me acontece a falar. A mim, para mim, tudo que está tentando educar aquele vera, a mim põe na minha cabeça como tanto pode pegar como não. Nunca pode tomar como dado adquirido. Já está. Jorge não era para ser o padre, então filho nascer uma santa e papa. Isso não existe. Não existe. Depende. Se nega, pega, o que é que pode fazer? Nada. Isso é Deus. A você nega o bil. O pega, fuma droga e não sei das quantas. Um dia o pega carro, vai a malha, Deus é culpado. O pode culpa Deus, caso o leva a vida de acordo com o que Deus fala. Aí sim. Aí fazia todo tipo de sentido. Peraí, Deus, a mim cumpri tudo o que eu pedi. E agora? Não está fazendo? Não, só isso. Epa, não fim de lá, não. É só nesse sentido, você não percebe. Portanto, primeira condição sine qua non. A botar andando naquilo que Deus fala? Sim. Ok. Então, se você desviar dele,
está fora de seu alcance, para também não tem que ter em conta uma coisa que Deus fala. Ele criando essa imagem e deixando livre, mas e dando que sabedoria. E fala como é da homem sabedoria de distinguir bem e mal. E que tem pecador no mundo. Porque na yara, e que sabe como é na yara, e que tem pecador. E que tem. Tudo sabe. Orco na yara. Bule Bíblia ou calé, você sabe. Epa, coisa lagido. Depende. A gente, a mim olhando para o seminário, para só dar um exemplo que eu falo agora. Bispo chegar e falar assim no Brasil. Falar assim, olha, dia que eu vou morrer, acabou espanta, ora vou chegar seu, vou Hitler na colo de Deus. Acabou espanta. Amor de Deus é inexplicável, é confuso. Não dá, só Deus sabe o que está na minha alma. Cuidado. Cuidado. Só Deus sabe o que está. A mim, cada gente que está falando, se eu estou na igreja, eu santo, se eu estou eu pecador. Eu não vou nisso. Não. Porque só Deus. Quanto gente que está na igreja, às vezes, é muito mais puro que a mim. Cuidado, a mim, eu não entro muito nisso. É preciso muito cuidado para ouvir bem antes de chegar a qualquer conclusão. Não percebe? Minha gente está na rua para poder. Ok. E só é. Portanto, não fica para ler. Muito obrigado, mas acabou de esquecer de que eu falar os temas mais importantes, ok? É que bom para nós ter sempre em conta. Se o misticismo de Deus está assim, sombra. Isso é nós que pode. O facto de um pai de filho não significa como ela seguir tudo o que eu falar. Não significa. Eu pode dar como garantia a 100%. Ninguém pode fazer isso. Até porque não está parindo o cara que se natureza. A mim pode ter um outro tipo de natureza e por exemplo, a mim. Não adorava de ver bem sem tipo gostar de ler, gostar de escola ou algo do gênero. Não gostava. Mas se também gostar, o que eu posso fazer? Nada. Nada. É uma tristeza, mas cada quem que se natureza, não tem só que entender. Agora, esse também que pode ser o pretexto para falar, não, que tem que dar esforço para poder educar, para poder transformar alguma coisa assim do gênero. Não. Você tem que fazer parte para você também é por isso, porque tem que pegar os que está despertando neles algo. Por exemplo, não tem um professor de história, não está falando, meu irmão, se tem um dos professores que não está admirando, Antônio é seguro que atualmente é presidente, eu não gosto dele na parte humanista, na parte da academia, assim. Minha professor de história, não está falando, boss, se não pode ser outro alguém, na campo intelectual, de alguém, e era ele. Porque é o único professor que não tem, que tem entrado na faculdade. Hermínio é fora dos eixos. Gente, e também só com caneta, dá assim na coisa da presença. Resto tudo aqui. Um dia eu vou falar, professor, há quanto ano que eu dou aula? E falam a mim fazer doutoramento em 85. 85, doutor. E dá só um ano aula e reforma. De 85 até a hoje. E falam como se só da aula, olham com o doutoramento feito. Como se dá aula. Na 85. E gente, homem gente, datas históricas. É uma catrefada de confusão. E está com sua história, pau com datas, com uma precisão. Que a mim que gente diz, ver para crer. Falou, eu vou ver. Falou, vou ver. Diga um ponto, não fala, não vale a pena.
não vale a pena. Para de baixo o que ele está falando para ver que é uma certeza que não dá. Portanto, não gostava de ser assim, para mostrar como e tem gente que está impulsionando na outros certos comportamentos. Minha porção e foi isso. Então, você segura, atual presidente, até um amigo como era bem na junho para ali. E era bom, não ao contrário. Ok, minha gente, muito obrigado e até logo. Inácio, desculpa, irmão, desculpa, manca, esqueceu. Inácio Gomes. Ok? Até logo.